Capítulo 32. Domine enquanto parece se submeter. A estratégia da agressão passiva. Qualquer tentativa para curvar as pessoas à sua vontade é uma forma de agressão. Em um mundo onde as considerações políticas são soberanas, a forma mais eficaz de agressão é a que melhor se oculta. Agressão por trás de uma aparência complacente, até amorosa. Para seguir esta estratégia passivo-agressiva, você deve parecer estar de acordo com as pessoas sem oferecer resistência, mas na verdade você domina a situação. Você não se compromete, é até um pouco indefeso, mas isso só significa que tudo gira em torno de você. Algumas pessoas podem perceber o que você está pretendendo e ficar com raiva. Não se preocupe, menos apenas certifique-se de disfarçar bem sua agressão para poder negar que ela existe. Faça isso corretamente e elas se sentirão culpadas por acusar você. Agressão passiva é uma estratégia popular. Você precisa aprender a se defender das vastas legiões de guerreiros passivo-agressivos que o atacarão em sua vida diária. Estratégia 32, 461, 32. Domine enquanto parece se submeter. A estratégia da agressão passiva. Qualquer tentativa para curvar as pessoas à sua vontade é uma forma de agressão. Em um mundo onde as considerações políticas são soberanas, a forma mais eficaz de agressão é a que melhor se oculta. Agressão por trás de uma aparência complacente, até amorosa. Para seguir esta estratégia passivo-agressiva, você deve parecer estar de acordo com as pessoas, sem oferecer resistência, mas na verdade você domina a situação. Você não se compromete, é até um pouco indefeso, mas isso só significa que tudo gira em torno de você. Algumas pessoas podem perceber o que você está pretendendo e ficar com raiva. Não se preocupe menos, apenas certifique-se de disfarçar bem sua agressão para poder negar que ela existe. Faça isso corretamente e elas se sentirão culpadas por acusar você. Agressão passiva é uma estratégia popular. Você precisa aprender a se defender das vastas legiões de guerreiros passivo-agressivos que o atacarão em sua vida diária. A culpa como arma. Em dezembro de 1929, o grupo de ingleses que governava a Índia estava meio nervoso. O Congresso Nacional Indiano, o principal movimento pela independência do país, havia encerrado conversações sobre a proposta de que os britânicos devolveriam gradualmente o governo autônomo ao subcontinente. Em vez disso, o Congresso estava querendo nada menos do que a total e imediata independência e havia pedido a Mahatma Gandhi para liderar uma campanha de desobediência civil para iniciar esta luta. Gandhi, que havia estudado direito em Londres anos antes, inventara uma forma de protesto baseada na resistência passiva em 1906, enquanto trabalhava como advogado na África do Sul. Na Índia, no início da década de 1920, ele havia liderado campanhas de desobediência civil contra os britânicos, que haviam causado muito rebuliço, e com isso ele tinha ido parar na prisão e se tornado o homem mais respeitado no país. Para os britânicos, nunca foi fácil lidar com ele. Apesar de sua frágil aparência, ele era intransigente e implacável. Embora Gandhi acreditasse e praticasse uma forma rigorosa de não violência, os oficiais coloniais do Raj britânico estavam temerosos. Em um momento em que a economia inglesa estava fraca, eles o imaginavam organizando um boicote aos produtos britânicos, sem falar nas demonstrações de massa nas ruas das cidades da Índia. Um pesadelo policial. O homem encarregado da estratégia do Raj no combate ao movimento de independência era o vice-rei da Índia, Lord Edward Irwin. Embora admirasse Gandhi pessoalmente, Irwin havia decidido reagir com força e rápido. Ele não podia deixar a situação ficar fora de controle. Ele esperou ansiosamente para ver o que Gandhi ia fazer. Semanas se passaram e, finalmente, no dia 2 de março, Irwin recebeu uma carta de Gandhi muito tocante em sua honestidade, que revelava os detalhes da campanha de desobediência civil que estava prestes a lançar. Seria um protesto contra os impostos cobrados sobre o sal.
Os britânicos detinham o monopólio da produção de sal da Índia, mesmo que qualquer um pudesse recolhê-lo facilmente na costa. Eles também cobravam um imposto muito alto sobre o sal. Era um peso muito grande para a população paupérrima na Índia, para quem o sal era seu único condimento. Gandhi planejava liderar uma marcha de seus seguidores desde o seu ashram perto de Bombay até a cidade costeira de Dandi, onde ele iria recolher o sal marinho deixado na praia pelas ondas e encorajar indianos em geral a fazerem o mesmo. Era possível evitar tudo isto, ele escreveu a Irwin, se o vice-rei retirasse imediatamente o imposto sobre o sal. Irwin leu esta carta com uma sensação de alívio. Ele imaginou Gandhi com 60 anos de idade, frágil e apoiando-se em uma bengala de bambu, liderando seus seguidores maltrapilhos de seu ashram, menos de 80 pessoas, em uma marcha de 320 quilômetros até o mar, onde recolheria o sal das areias. Comparado com o que Irwin e seu staff vinham esperando, o tamanho do protesto era ridículo. O que Gandhi estava pensando? Teria perdido o contato com a realidade? Até alguns membros do Gandhi e seus associados deploravam repetidamente a incapacidade de seu povo de oferecer resistência violenta, organizada, eficaz contra injustiças e tirania. Sua própria existência foi corroborada por uma série interminável de reiterações de todos os líderes da Índia, menos que a Índia não podia praticar guerra física contra seus inimigos. Muitas razões foram dadas, inclusive fraqueza, falta de armas, o fato de terem sido derrotados até a submissão e outros argumentos de natureza semelhante. Confrontados com a questão de saber que meios ele poderia empregar contra os britânicos, chegamos aos outros critérios previamente mencionados, que o tipo de meios selecionados e como eles podem ser usados depende significativamente da face do inimigo ou do caráter de sua oposição. A oposição de Gandhi não apenas tornou possível o uso eficaz da resistência passiva, mas praticamente a convidou seu inimigo. Era uma administração britânica, caracterizada por uma tradição liberal, antiga, aristocrática, que concedia muita liberdade a seus colonizados e que sempre havia operado segundo um padrão que era o de usar, assimilar, seduzir ou destruir através de elogios ou corrupção os líderes revolucionários que surgiam das fileiras. 462 Estratégia 32. Congresso Nacional Indiano estavam profundamente desapontados com a forma de protesto que ele havia escolhido. De qualquer maneira, Irwin tinha de repensar sua estratégia. Assediar ou prender este velho santo e seus seguidores simplesmente não ia funcionar. Soaria muito mal. Seria melhor deixá-lo em paz, evitando a aparência de uma reação autoritária demais e deixar a crise passar. No final, a ineficácia de sua campanha deixaria Gandhi um tanto desacreditado, quebrando seu encanto sobre as massas indianas. O movimento de independência poderia se fragmentar ou pelo menos perder o ímpeto, deixando a Inglaterra em uma posição mais forte a longo prazo. Conforme observava os preparativos de Gandhi para a marcha, Irwin cada vez mais se convencia de ter escolhido a estratégia certa. Gandhi estava dando ao evento um aspecto quase religioso, como a famosa marcha do Senhor Buda para alcançar a sabedoria divina, ou o recolhimento do Senhor Rama no Ramayana. Sua linguagem era cada vez mais apocalíptica. Estamos entrando em uma luta de vida e morte, uma guerra santa. Isto parecia ter ressonância com os pobres, que começaram a fluir em bando para o ashram de Gandhi para escutá-lo falar. Ele chamou equipes de filmagem do mundo inteiro para registrar a marcha, como se fosse um acontecimento histórico importantíssimo. O próprio Irving era um homem religioso e se via como o representante de uma nação civilizada, temente a Deus. Resultaria em crédito para a Inglaterra que ela fosse vista, deixando este homem santo intocado em sua procissão até o março. Gandhi e seus seguidores deixaram o ashram no dia 12 de março de 1930. Conforme o grupo passava de aldeia em aldeia, suas fileiras iam crescendo. A cada dia, Gandhi estava mais ousado. Ele convocou estudantes
teste todas as regiões da Índia para que abandonassem os estudos e se juntassem a ele na marcha. Milhares atenderam. Multidões se congregavam pelo caminho para vê-lo passar. Os discursos que ele fazia para estas pessoas eram cada vez mais inflamados. Ele parecia estar tentando dar aos ingleses um motivo para prendê-lo. No dia 6 de abril, ele liderou seus seguidores até o mar para se purificarem. Em seguida, recolheu o sal da praia. A notícia de que Gandhi infringira a lei do sal espalhou-se rapidamente por toda a Índia. Irving acompanhou estes acontecimentos cada vez mais assustado. Estava começando a compreender que Gandhi o havia enganado. Em vez de reagir com rapidez e decisão a esta marcha aparentemente inocente até o mar, o vice-rei havia deixado Gandhi tranquilo, permitindo que ela ganhasse ímpeto. O simbolismo religioso que parecera tão inofensivo havia agitado as massas, e a questão do sal havia de certa forma se tornado um para-raios para a insatisfação com a política inglesa. Gandhi havia escolhido com muita sagacidade um problema que os ingleses não reconheceriam como ameaça, mas teria repercussão entre os indianos. Se Irving tivesse reagido mandando prender Gandhi imediatamente, tudo poderia ter passado despercebido. Agora era tarde demais. Prendê-lo a esta altura, coloniais. Este foi o tipo de oposição que teria tolerado a tática de resistência passiva e finalmente se rendido a dela. Orlis for Radicals. Saul Don Alinsky, 1971. É impossível vencer uma competição com um adversário impotente, visto que você não ganha nada com a vitória. Seus golpes não são devolvidos, de modo que você só sente culpa por ter atacado, enquanto ao mesmo tempo experimenta a desconfortável desconfiança de que a impotência é calculada. Strategies of Psychotherapy, J. Haley, 1963. Estratégia 32.463. Só acrescentaria combustível ao fogo, mas deixá-lo em paz demonstraria fraqueza e cederia a ele a iniciativa. Enquanto isso, demonstrações não violentas estavam surgindo em cidades e aldeias por toda a Índia, e reagir com violência só tornaria os manifestantes mais simpáticos aos indianos moderados. O que Irving fizesse, pelo visto, só ia piorar as coisas. E assim, ele se afligia, convocava reuniões intermináveis e não fazia nada. Os dias se passavam e a causa ia encrespando visivelmente. Milhares de indianos viajavam para as costas da Índia para recolher sal como Gandhi havia feito. Cidades grandes viam demonstrações em massa, nas quais este sal ilegal era distribuído ou vendido a um preço mínimo. Uma forma de protesto não violento gerava outra em um efeito cascata, menos um boicote, liderado pelo Congresso a produtos britânicos, por exemplo. Finalmente, por ordem de Irving, os britânicos começaram a reagir às demonstrações com força. E no dia 4 de maio, eles prenderam Gandhi e o levaram para a prisão, onde ficaria durante 9 meses sem ser julgado. A prisão de Gandhi detonou uma conflagração de protesto. No dia 21 de maio, um grupo de 2.500 indianos marchou pacificamente sobre o Dharasana Salt Works do governo, que era defendido por policiais armados indianos e oficiais britânicos. Quando os manifestantes avançaram sobre a fábrica, foram abatidos com porretes revestidos de aço. Instruídos nos métodos de não violência de Gandhi, os manifestantes não tentaram se defender, sujeitando-se simplesmente aos golpes que choviam sobre eles. Aqueles que não foram atingidos continuaram a marcha até que quase todos tivessem levado cacetada. Foi uma cena repugnante, com muita exposição na imprensa. Incidentes semelhantes por toda a Índia ajudaram a destruir o último apego sentimental que qualquer indiano ainda tivesse pela Inglaterra. Para encerrar os tumultos crescentes, Irving finalmente foi obrigado a negociar com Gandhi e, em várias questões, ceder terreno, fato sem precedentes para um vice-rei imperialista inglês. Embora o fim do Raj fosse demorar muitos anos, a Marcha do Sal provou ser o início do fim, e em 1947, os ingleses finalmente saíram da Índia sem uma luta. Interpretação: Gandhi foi um estrategista que sabia disfarçar sua esperteza, cuja fragilidade
lidade, até aparência de santo, constantemente confundia seus adversários, fazendo com que os subestimassem. O segredo de qualquer estratégia de sucesso é conhecer o inimigo e a si mesmo, e Gandhi, educado em Londres, conhecia muito bem os ingleses. Ele os julgava um povo essencialmente liberal que se considerava defensor das tradições de liberdade, política e comportamento civilizado. Esta imagem de si mesmo emborracalhada de contradições, como indicado por seu comportamento às vezes brutal em suas colônias, era importantíssima para os ingleses. Os indianos, por outro lado, tinham sido humilhados por muitos anos de subserviência a seus senhores feudais ingleses. Estavam em grande parte, dizem que Huang Ti, o legendário imperador amarelo e famoso ancestral da dinastia Zhou, o paradigma histórico da concórdia e da civilização, criou do caos a harmonia, domesticou os bárbaros e animais selvagens, limpou as florestas e pântanos e inventou os 5 sons harmoniosos, não com atos de épicos derramamentos de sangue, mas com sua virtude superior, adaptando-se e cedendo às condições naturais e à vontade celestial. O confucionismo, desde então, repudia como impraticável a ideia de soluções militares para problemas humanos. O herdeiro mais notável de Huang Ti, dizem, foi Ti Yao, um cavalheiro que naturalmente e sem esforço adotou a reverência, a cortesia e a inteligência. Não obstante, durante seu reinado, o dilúvio, símbolo universal de anomia na mitologia, ameaçou inundar as terras. Assim, coube a ele indicar um sucessor para preservar a ordem de seu próprio filho. Ti Yao escolheu o homem mais qualificado para a tarefa, o venerável Shun. Em vários testes, já havia demonstrado ser capaz de harmonizar questões humanas com integridade. Shun, por sua vez, escolheu Yu, o sábio, para planejar um fim para a enchente. Como Yu não se lamentava e sempre agia de forma apropriada, movendo-se de acordo com a natureza e sem resistir a 464 Estratégia 32, desarmados e sem condições de se envolver em uma insurreição ou guerrilha. Caso se rebelassem com violência, como outras colônias tinham feito, os ingleses os esmagariam, alegando depois terem agido em legítima defesa. Sua imagem pessoal civilizada não sofreria danos. O uso da não-violência, por outro lado, um ideal e uma filosofia que Gandhi prezava profundamente e que tinham rica tradição na Índia, menos exploraria. A perfeição a relutância dos ingleses em reagir com força, a não ser que fosse absolutamente necessário. Atacar pessoas que estavam protestando pacificamente não estava de acordo com a noção que os ingleses tinham de sua própria pureza moral. Sentindo-se confusos e culpados, os ingleses ficariam paralisados sem saber o que fazer e renunciariam à iniciativa estratégica. A Marcha do Sal é talvez o melhor exemplo do brilhantismo estratégico de Gandhi. Primeiro, ele escolheu de propósito uma questão que os ingleses considerariam inofensiva, até ridícula. Reagir com força a uma marcha a respeito de Sal teria causado problemas para um inglês. Depois, ao identificar sua questão aparentemente trivial em sua carta a Irwin, Gandhi deu a si mesmo espaço para estruturar a marcha sem medo de repressões. Ele usou esse espaço para inseri-la em um contexto indiano que ia chamar muita atenção. O simbolismo religioso que ele encontrou para isto também teve outra função. Acentuou a paralisia dos britânicos, que eram eles mesmos muito religiosos a seu próprio modo, e não poderiam aprovar a repressão a um evento espiritual. Finalmente, como qualquer bom empresário teatral, Gandhi fez da marcha um espetáculo dramaticamente visual e usou a imprensa para lhe dar o máximo de exposição. Depois que a marcha ganhou ímpeto, já era tarde para impedi-la. Gandhi havia iniciado um incêndio e as massas estavam profundamente envolvidas na luta. O que quer que Irwin fizesse, àquela altura dos acontecimentos, só ia piorar a situação. Não só a Marcha do Sal ficou sendo o modelo de protestos futuros, como foi nitidamente um momento crucial na luta da Índia pela independência. Muita gente hoje é tão indecisa quanto os ingleses foram com relação ao exercício do poder e da autoridade. Elas precisam do poder para sobreviver, mas ao mesmo tempo têm uma necessidade igualmente grande de acreditar em sua própria bondade. Neste contexto, combater pessoas
Com qualquer tipo de violência faz você parecer agressivo e desagradável. E se são mais fortes do que você, na verdade você está fazendo o jogo de Las, justificando uma reação autoritária delas. Em vez disso, o máximo da sabedoria estratégica é aproveitar-se da culpa latente e da ambivalência liberal das pessoas, mostrando-se como uma pessoa bondosa, gentil e até passiva. Isso as deixará desarmadas e sem defesa. Se agir para desafiá-las e resistir a elas, você deve fazer isso de uma forma moral, justa e pacífica. Se elas não se aguentarem e reagirem com força, vão parecer e se sentir como pessoas ruins. Se hesitarem, você prevalece e tem uma abertura para determinar toda a dinâmica da guerra. É quase impossível combater ela, o caminho celestial. Lhe foi revelado. Ele, em seguida, aproveitou as águas do rio, não lutando contra elas com uma represa, mas cedendo a elas e abrindo um canal mais amplo por onde elas poderiam passar. Não fosse Yu, conta a história, que a partir de então personificou a sabedoria tanto de Confúcio como de Lao Tzu, o profeta taoísta. Seríamos todos peixes. Religious Mythology and the Art of War. James A. Arro, 1981. Estratégia 32.465. Pessoas que levantam as mãos e não resistem da maneira agressiva de costume é totalmente confuso e incapacitante. Agindo desse modo, você inflige culpa como se ela fosse uma espécie de arma. Em um mundo político, sua resistência passiva, moralista, vai paralisar o inimigo. Eu era um crente na política de petições, delegações e negociações amigáveis, mas tudo isso deu em nada. Sei que não é assim que se convence este governo. A rebeldia passou a ser a minha religião. A nossa é uma guerra sem violência. Mahatma Gandhi. Poder passivo. Poder passivo. No início de 1820, estourou uma revolução na Espanha, seguida poucos meses depois por outra em Nápoles, que na época era uma cidade-estado, incorporada ao Império Austríaco. Forçados a aceitar constituições liberais moldadas na da França revolucionária, cerca de 30 anos antes, os reis de ambos os países tinham razões para temer estar enfrentando o mesmo destino do rei francês naquela época, Luís XV, decapitado em 1793. Enquanto os líderes das grandes potências da Europa, menos Inglaterra, Áustria e Prússia, menos estremeciam diante da ideia de agitações e radicalismos espalhando-se através de suas fronteiras, que tinham recentemente se estabilizado com a derrota de Napoleão. Todos eles queriam se proteger e conter a maré de revoluções. Em meio a este desconforto geral, o czar Alexandre I da Rússia propôs de repente um plano que para muitos parecia uma cura mais perigosa do que a doença. O exército russo era o maior e mais temido da Europa. Alexandre queria mandá-lo tanto para a Espanha como para Nápoles, esmagando as duas rebeliões. Em troca, ele faria questão de que os reis de ambos os reinos decretassem reformas liberais, que concederiam a seus cidadãos mais liberdade, deixando-os mais satisfeitos e diluindo o desejo deles de revolução. Alexandre via esta proposta como mais do que um programa prático para proteger as monarquias europeias. Era parte de uma grande cruzada, um sonho que ele havia alimentado desde os primeiros dias de seu reinado. Um homem profundamente religioso que via tudo em termos de bem e mal. Ele queria que as monarquias da Europa se reformassem e criassem uma espécie de fraternidade composta por governantes sábios, gentis, com ele mesmo, o czar, no leme. Embora os poderosos considerassem Alexandre uma espécie de maluco russo, muitos liberais e até revolucionários por toda a Europa o viam como seu amigo e protetor, o raro líder simpático à sua causa.
Dizia-se até que ele fizera contato com vários homens da esquerda e havia conspirado com eles. O czar foi mais longe com sua ideia. Agora ele queria um encontro das principais potências para discutirem o futuro da Espanha, de Nápoles. A devoção que seus soldados lhe dedicavam, afirmada em muitas histórias, deve ser um fato. Júlio César não poderia ter feito o que fez sem ela. O discurso, no qual sempre se disse que ele acalmou um motim com uma única palavra, chamando seus homens, não de companheiros, soldados, como era seu costume, mas de cidadãos, civis, revela muito mais sobre seus métodos do que o simples uso inteligente de um termo. Era um momento muito crítico para ele. Estava em Roma, depois da derrota de Pompeu, prestes a embarcar para a África, a fim de reprimir o poderoso exército senatorial ali. Na cidade, ele estava cercado de inimigos rancorosos. Ele só podia depender de seu exército, e nele, a melhor e mais confiável legião estava amotinada. Eles quase mataram seu oficial. Eles marcharam para Roma e exigiam sua dispensa. Eles não iam mais servir a César. Ele mandou chamá-los, dizendo que trouxessem também suas espadas, uma ordem muito característica dele. Tudo que se diz a respeito mostra sua despreocupação com o perigo. Cara a cara com eles, César lhes pediu para exporem seu caso e escutou enquanto lhe falavam sobre o que tinham feito e sofrido e como eram mal recompensados por isso, e exigiam ser dispensados. O discurso dele em resposta também foi típico, muito gentil, muito breve, tocando 466 estratégia 32 e da própria Europa. O ministro das Relações Exteriores inglês, Lord Castlereagh, escrevia uma carta após outra tentando dissuadi-lo da necessidade do encontro. Nunca foi prudente se meter nos negócios dos outros países, Castlereagh disse. Alexandre deveria deixar que a Inglaterra ajudasse a dar um fim às agitações na Espanha, sua íntima aliada, enquanto a Áustria faria o mesmo por Nápoles. Outros ministros e governantes escreveram a Alexandre também, usando argumentos semelhantes. Era importantíssimo mostrar uma frente unida contra o plano dele. Mas um homem, menos ministro das Relações Exteriores austríaco, o príncipe Clemens von Metternich, respondeu ao Czar de outro modo, no mínimo chocante. Metternich era o ministro mais poderoso e respeitado na Europa Oeste. Mais perfeito realista, ele nunca se apressava a tomar uma atitude ousada ou envolver a Áustria em qualquer tipo de aventura. Segurança e ordem eram suas preocupações básicas. Ele era um conservador, um homem que acreditava nas virtudes do statu quo. Se alguma coisa precisava mudar, tinha de ser aos poucos. Mas Metternich também era um tanto enigmático, um elegante cortesão. Ele falava pouco, mas sempre parecia conseguir que as coisas fossem feitas de seu jeito. Agora, não só ele estava defendendo a convocação de Alexandre para um encontro, como também parecia aberto a outras ideias do czar. Quem tinha sofrido uma mudança de ânimo e estava se voltando para a esquerda no final da vida? De qualquer modo, ele organizou pessoalmente o encontro para o mês de outubro daquele mesmo ano, em Tropau, uma cidade dominada pelos austríacos, na moderna República Tcheca. Alexandre estava encantado. Com Metternich a seu lado, ele podia realizar suas ambições e muito mais. Quando chegou em Tropau para o encontro, entretanto, os representantes das outras potências que o aguardavam foram menos do que amistosos. Os franceses e os prussianos estavam frios. Castlereagh havia se recusado a comparecer. Sentindo-se um tanto isolado, Alexandre ficou encantado de novo quando Metternich propôs que fizessem reuniões privadas para discutir as ideias do czar. Durante vários dias, e por hora a fio, eles ficaram enfiados em uma sala. O czar falava quase o tempo todo. Metternich ouvia com sua usual expressão atenta, concordando e balançando a cabeça. O czar,
cujas ideias eram tanto vagas, esforçava-se para explicar sua visão da Europa da melhor maneira possível e a necessidade de que os líderes no encontro demonstrassem sua unidade moral. Ele não pôde deixar de se sentir frustrado com sua falta de habilidade para expressar suas ideias de uma forma mais específica. Depois de vários dias discutindo, Metternich finalmente confessou ao Czar que ele também via um perigo moral fermentando na Europa. A revolução dos ateus era o flagelo da época. Ceder ao espírito radical sem fazer nenhuma concessão acabaria por levar à destruição nas mãos destas forças satânicas. Durante o encontro em Tropal, irrompeu um motim no ponto certo. Estão certos, cidadãos. Trabalharam muito, sofreram muito, desejam sua dispensa. Vocês a têm. Eu os dispenso, a todos. Terão sua recompensa. Que jamais se possa dizer de mim que os usei quando estava em perigo e fui ingrato quando o perigo passou. Isso foi tudo, mas os legionários que o escutavam ficaram totalmente dobrados à sua vontade. Eles gritaram que jamais o abandonariam, imploraram para que os perdoasse, que os recebesse de novo como seus soldados. Por trás de suas palavras estava sua personalidade e, embora isso não possa jamais ser recapturado, algo ainda transpira nas breves e curtas frases, a força com que enfrentou tranquilamente a deserção em um momento de grande necessidade, o orgulho que não pronunciaria uma palavra de apelo ou censura, a suave tolerância de quem conhecia os homens e não contava com nada da parte deles. Hamilton, 1932. Estratégia 32, 467. Em um regimento de guardas russos, Metternich alertou Alexandre de que este era o primeiro sintoma de uma infecção revolucionária atacando a própria Rússia. Graças a Deus, o czar, um pilar de força moral, não cederia. Alexandre teria de ser o líder desta cruzada contra-revolucionária. Por isso, Metternich tinha ficado tão entusiasmado com as ideias do czar a respeito de Nápoles e Espanha. E foi assim que ele as interpretou. O czar foi contaminado pelo entusiasmo de Metternich. Juntos eles se manteriam firmes, enfrentando os radicais. De alguma forma, entretanto, o resultado da conversa não foi um plano para a Rússia invadir Nápoles e Espanha. Na verdade, Alexandre especulou, em vez disso, que talvez não fosse hora de pressionar os reis daqueles países para reformarem seus governos. Isso só enfraqueceria ambos os monarcas. Por enquanto, a energia dos líderes deveria ser canalizada para deter a maré revolucionária. Na verdade, o czar começava a se arrepender de algumas de suas ideias mais liberais e confessou isso a Metternich. O encontro terminou com uma declaração de grandes intenções em comum entre as potências, boa parte nas palavras do czar, e um acordo de que tropas austríacas, não russas, devolveriam o rei de Nápoles ao poder, depois o deixariam prosseguir com as políticas que preferisse. Depois que Alexandre retornou à Rússia, Metternich escreveu para elogiá-lo por liderar o caminho. O czar respondeu com veemência: estamos travando um combate com o reino de Satã. Embaixadores não bastam para esta tarefa. Somente aqueles que o Senhor colocou à testa de seus povos podem, se ele lhes der sua bênção, sobreviver à competição com esta força diabólica. De fato, o czar queria ir mais adiante. Ele havia retornado à ideia de entrar com seu exército na Espanha e abafar a revolução ali. Metternich respondeu que isso não seria necessário. Os britânicos estavam cuidando da situação. Mas uma conferência no ano seguinte voltaria a tratar da questão. No início de 1821, estourou outra revolução, desta vez no Piemonte, o único estado italiano fora do controle austríaco. O rei foi obrigado a abdicar. Neste caso, Metternich recebeu bem a intervenção russa e 90.000 tropas russas ficaram sendo reservas em um exército austríaco que se dirigia para o Piemonte. Uma presença militar russa tão próxima de suas fronteiras enfraqueceu muito o ânimo dos rebeldes e de seus simpatizantes por toda a Itália, menos todos aqueles esquerdistas que tinham visto o czar como seu amigo e protetor. Já não pensavam assim. O exército austríaco esmagou a revolução em poucas semanas.
A pedido de Metternich, os russos polidamente recuaram suas forças. Oeste-Sar estava orgulhoso de sua crescente influência na Europa, mas ele havia embarcado exatamente no oposto do que tinham sido seus planos originais para uma cruzada. Em vez de estar à frente da luta por progresso e reforma, ele havia se tornado um guardião do status quo, um conservador nos moldes do próprio Metternich. As pessoas que o cercavam não conseguiam compreender como isto tinha acontecido. Às vezes é preciso lidar com inimigos ocultos, influências intangíveis que se retiram furtivamente para cantos escuros e deste esconderijo afetam as pessoas por sugestão. Nestes casos, é necessário buscar as origens dessas coisas nos recessos mais secretos, a fim de determinar a natureza das influências com as quais se deve lidar. A própria anonimidade de tal trama requer um esforço especialmente vigoroso e infatigável, mas vale a pena, pois quando essas influências impalpáveis são trazidas à luz e registradas, perdem seu poder sobre as pessoas. Aixin, China, código, século VIII, antes de Cristo, 468. Estratégia 32. Estratégia 32. Interpretação. O príncipe Metternich talvez tenha sido o praticante da agressão passiva mais eficaz na esfera pública. Outros diplomatas às vezes o achavam cauteloso, até fraco, mas no final, como em um passe de mágica, ele sempre conseguia o que queria. O segredo de seu sucesso era sua habilidade para esconder sua agressão tão bem que ela ficava invisível. Metternich sempre tinha o cuidado de avaliar seu adversário. No caso do Tsar Alexandre, ele estava lidando com um homem governado por emoções e sujeito a violentas oscilações de humor. Mas o czar, por trás de sua fachada cristã moralista, também era agressivo a seu próprio modo e ambicioso. Ele estava ansioso para liderar uma cruzada. Aos olhos de Metternich, ele era tão perigoso quanto Napoleão tinha sido. Em nome de estar agindo para o bem da Europa, esse homem poderia fazer suas tropas marcharem de uma ponta a outra do continente, criando um caos incalculável. Ficar no meio do caminho do poderoso exército de Alexandre seria a própria destruição. Mas o hábil Metternich sabia que tentar convencer o czar de que ele estava errado, teria o efeito não pretendido de alimentar suas inseguranças e empurrá-lo para a esquerda, tornando-o mais propenso a tomar atitudes arriscadas sozinho. Em vez disso, o príncipe teria de tratá-lo como se fosse uma criança, desviando suas energias para a direita, com uma campanha passivo-agressiva. A parte passiva era simples. Metternich se apresentou como complacente, concordando com ideias das quais ele na verdade discordava. Ao máximo, ele aceitou o pedido de Alexandre para a realização de um encontro, por exemplo, embora pessoalmente não concordasse com isso. Em seguida, em suas discussões particulares com o czar em Tropau, ele primeiro escutou apenas, depois concordou entusiasmado. O czar acreditava em demonstrar unidade moral, então Metternich também menos, embora suas próprias políticas sempre tivessem sido mais práticas do que morais. Ele era mestre na realpolitik. Ele elogiava qualidades pessoais no czar, fervor moral, por exemplo, que na verdade achava perigosas. Ele também incentivou o czar a levar avante suas ideias, tendo desarmado, assim, as suspeitas e a resistência de Alexandre. Metternich, ao mesmo tempo, operava de forma agressiva. Em Tropau, ele trabalhou nos bastidores para isolar o czar das outras potências, de modo que o líder russo ficasse dependente dele. Em seguida, organizou com habilidade aquelas reuniões privadas até tarde da noite, quando sutilmente contaminou o czar com a ideia de que a revolução era muito mais perigosa do que o status quo e desviava a cruzada cristã radical russa para um ataque ao próprio liberalismo. Finalmente, tendo espelhado a energia de Alexandre, seus humores, seu entusiasmo e sua linguagem, Metternich conseguiu induzi-lo a enviar tropas contra a rebelião no Piemonte. Essa ação, ao mesmo tempo, comprometia Alexandre de fato com a causa conservadora e o alienava dos liberais da Europa. Ele não podia mais proferir discursos vagos e ambíguos a respeito da esquerda. Ele havia, naqueles dias, força e armas prevaleciam, mas agora a esperteza da raposa vigora por toda parte, tanto que é difícil encontrar um homem fiel e virtuoso. Rainha Elizabeth III, 1533 a 1603.
Estratégia 32, 469. Finalmente tomado uma atitude, e era na direção oposta. O triunfo de Metternich foi total. Embora a expressão agressão passiva tenha conotações negativas, para a maioria de nós, como estratégia consciente, o comportamento passivo-agressivo oferece um modo insidiosamente poderoso de manipular as pessoas e travar guerras pessoais. Como Metternich, você deve operar em duas frentes. Por fora, você é agradável, aparentemente curvando-se às ideias, à energia e vontade das pessoas, mudando de forma como Proteus. Lembre-se, as pessoas são prepotentes e perversas. Opor-se a elas diretamente ou tentar que mudem de ideia quase sempre tem o efeito oposto. Uma frente passiva, condescendente, por outro lado, não lhes dá nada, contra o que lutar ou resistir. Acompanhar a energia delas lhe dá o poder de desviá-la na direção que você deseja, como se estivesse canalizando um rio em vez de tentar construir um dique. Enquanto isso, a parte agressiva de sua estratégia assume a forma de contaminação das pessoas com mudanças sutis em suas ideias e com uma energia que fará com que hajam em seu benefício. A incapacidade delas de colocar em foco o que você está fazendo lhe dá espaço para trabalhar por trás do cenário, conferindo o progresso que fazem, isolando-as das outras pessoas, induzindo-as a movimentos perigosos que as tornam dependentes de seu apoio. Elas pensam que você é um aliado. Por trás de uma fachada agradável, complacente, até fraca, você está manipulando os cordões. Esta foi a verdadeira conquista da política de Metternich, o fato de ter acabado com o liberalismo russo e alcançado um tamanho domínio sobre o mais perigoso rival da Áustria, sob o disfarce de estar se submetendo a ele. Henry Kissinger, A World Restored. Ceaves. Para a guerra. Nós humanos temos uma limitação em nossa capacidade de raciocínio, que nos causa infinitos problemas. Quando pensamos em alguém ou em alguma coisa que nos aconteceu, em geral optamos pela interpretação mais simples, mais fácil de digerir. Uma pessoa conhecida é boa ou má, agradável ou mesquinha. Suas intenções são nobres ou nefastas. Um acontecimento é positivo ou negativo, benéfico ou danoso. Estamos felizes ou tristes. A verdade é que nada na vida é assim tão simples. As pessoas são invariavelmente um misto de boas e más qualidades, forças e fragilidades. Suas intenções ao fazerem alguma coisa podem ser as de nos ajudar e prejudicar ao mesmo tempo, um resultado da ambivalência do que sentem por nós. Até o evento mais positivo tem um lado negativo, e com frequência nos sentimos felizes e tristes ao mesmo tempo. Reduzindo as coisas a termos mais simples, fica mais fácil para nós lidar com elas. Mas como isso não está relacionado com a realidade, também significa que estamos constantemente confundindo e entendendo mal. Seria de infinito benefício. Neste pós-escrito sobre a solução de César para o problema, não é nossa intenção traçar a ascensão ao poder de Otávio desde quando ele chegou a Roma para reivindicar sua herança, até em 31 a.C., com a ajuda de Vipsânios, Agripa, derrotar Antônio e Cleópatra em Actium e se tornar dono do mundo romano. Em vez disso, o intuito é descrever em resumo como ele solucionou o problema de César e estabeleceu uma paz que duraria por mais de 200 anos. Quando ele contemplou o império que havia ganho e seus heterogêneos governos locais e povos, percebeu que era grande e complexo demais para ser governado pelo conselho de uma cidade-estado, que ele exigia alguma forma de governo de um só homem e que seu problema era como disfarçar isso. Desde o início, ele decidiu não mexer na Constituição da República ou pensar em monarquia. Antes de tudo, em 28 a.C., ele declinou de todas as honras calculadas para lembrar aos romanos o poder real, adotou o título de princeps e chamou a seu sistema de principado. Em segundo lugar, aceitou todas as antigas convenções, cônsules, tribunos, magistrados, eleições, etc. Em terceiro, em vez de ignorar o Senado e insultar seus membros, como César havia feito, ele fazia questão de consultá-los e aplacá-los. Por último, 470
470 Estratégia 32. Difícil para nós dar mais nuances e ambiguidade a nossos julgamentos de pessoas e fatos. Esta nossa tendência a julgar as coisas em termos simples explica por que a agressão passiva é tão diabolicamente eficaz como estratégia e por que tantas pessoas a usam menos consciente e inconscientemente. Por definição, as pessoas que agem de forma passivo-agressiva estão sendo simultaneamente passivas e agressivas. Por fora, elas são complacentes, amigas, obedientes, até amorosas. Ao mesmo tempo, por dentro, elas tramam e tomam atitudes hostis. A agressão delas é quase sempre bastante sutil. Pequenas sabotagens, observações destinadas a irritar você. Ela também pode ser gritantemente danosa. Quando somos as vítimas deste comportamento, achamos difícil imaginar que ambas as coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Conseguimos aceitar a ideia de que alguém possa ser gentil um dia e desagradável no outro. Chama-se a isso de mau humor. Mas ser desagradável e gentil simultaneamente, isso nos confunde. Tendemos a tomar como realidade o exterior passivo destas pessoas, nos deixando envolver emocionalmente por sua aparência agradável, não ameaçadora. Se notamos alguma coisa que não é lá muito correta, que embora pareçam amigos, talvez estejam fazendo algo hostil, ficamos confusos. Nossa confusão dá ao guerreiro passivo-agressivo um grande poder de manipulação sobre nós. Existem dois tipos de agressão passiva. O primeiro é uma estratégica consciente, como a praticada por Metternich. O segundo é um comportamento semiconsciente ou até inconsciente, que as pessoas usam o tempo todo em questões triviais e não tão triviais do dia a dia. Você talvez se sinta tentado a perdoar este segundo tipo passivo-agressivo, que parece não perceber os efeitos de suas atitudes ou conseguir deixar de se comportar assim, mas as pessoas em geral compreendem o que estão fazendo muito melhor do que você imagina, e é mais do que provável que você se deixe seduzir por sua aparência amigável e desamparada. Costumamos ser muito tolerantes com esta segunda variedade. O segredo para usar a agressão passiva como uma estratégia consciente, positiva, é a fachada que você apresenta a seus inimigos. Eles não devem jamais conseguir detectar os pensamentos sombrios, rebeldes que existem dentro de você. Em 1802, o que hoje é o Haiti era uma possessão francesa dividida por uma revolta dos escravos negros do país sob a liderança de Toussaint Louverture. Naquele ano, um exército enviado por Napoleão para esmagar a rebelião conseguiu capturar Toussaint, vítima de uma traição, e embarcá-lo para a França, onde acabaria morrendo na cadeia. Entre os generais mais condecorados de Toussaint estava um homem chamado Jean-Jacques Dessalines, que então se rendeu aos franceses e até serviu no exército deles, ajudando-os a sufocar bolsões isolados de revolta e conquistando seu reconhecimento. Mas era tudo uma manobra. Ao reprimir estes vestígios de rebelião, Dessalines entregava as armas capturadas aos franceses, mas secretamente ia guardando algumas até ter um arsenal razoavelmente grande. Enquanto isso, ele montava e treinava um novo exército rebelde nas áreas remotas onde suas missões o levavam. Em seguida, escolhendo um momento quando um surto de febre amarela havia dizimado o exército francês, ele reiniciou as hostilidades. Em poucos anos, havia derrotado os franceses e libertado o Haiti para sempre do controle colonial. O uso da agressão passiva por Dessalines tem raízes profundas na estratégia militar, no que pode se chamar de falsa rendição. Na guerra, seus inimigos não podem jamais ler seus pensamentos. Eles devem se guiar por sua aparência, interpretando os sinais que você emite para decifrar o que você está pensando e planejando. Enquanto isso, a rendição de um exército tende a ser seguida por uma torrente de emoções e uma redução da vigilância por parte de todos. O vencedor ficará de olho nas tropas derrotadas, mas exausto pelo esforço necessário para a vitória, fica imensamente tentado a ser menos cauteloso do que antes. Um estrategista inteligente, portanto, pode fingir uma rendição menos anunciar que está derrotado de corpo e alma. Não vendo indícios do contrário e incapaz de ler seus pensamentos, o inimigo vai tomar sua submissão como real. Agora o falso rendido tem tempo e espaço para armar novas hostilidades. Na guerra, como na vida, o falso rendido depende da aparência ininterrupta de submissão. Dessalines não só cedeu, como ativamente serviu a seus ex-inimigos. Para que isto funcione,
Você precisa fazer a mesma coisa. Dê ênfase à sua fraqueza, a seu desânimo, a seu desejo de fazer amizade, uma manobra emocional com grande poder de distrair. Você também precisa ser meio ator. Qualquer sinal de ambivalência arruinará o efeito. Em 1940, o presidente Franklin D. Roosevelt enfrentava um dilema. Estava chegando ao término de seu segundo mandato no cargo, e era tradição na política americana que nenhum presidente concorreria a um terceiro mandato. Mas Roosevelt tinha muitos negócios por terminar. Lá fora, a Europa estava mergulhada em uma guerra que era quase certo acabar envolvendo os Estados Unidos. Em casa, o país vinha passando por momentos difíceis e Roosevelt queria completar seu programa para remediá-los. Se ele revelasse seu desejo de um terceiro mandato, então incitaria a oposição até mesmo dentro de seu próprio partido. Muitos já o haviam acusado de tendências ditatoriais. Então Roosevelt decidiu conseguir o que queria com uma forma de agressão passiva. Nos meses que antecederam a Convenção Democrática, que ia escolher o candidato do partido para concorrer à presidência, Roosevelt reafirmou diversas vezes sua falta de interesse. Ele também incentivou ativamente outros no partido a tentarem a indicação para substituí-lo. Ao mesmo tempo, escolhia com cuidado suas palavras de modo a não fechar totalmente a porta para a possibilidade de ele mesmo concorrer, e fazia pressão para ser grande o número de candidatos na disputa, de forma a não chegar apenas um na convenção como favorito. Em seguida, quando a convenção abriu, Roosevelt retirou-se de cena, tornando sua grande presença conhecida por sua ausência. Sem ele, os procedimentos perderam toda a graça. Comunicados chegaram até ele de que as pessoas no recinto estavam começando a pedir que ele comparecesse. Deixando esse desejo chegar a seu auge, o presidente então pediu a seu amigo senador Alben Barkley para inserir em seu próprio discurso na convenção uma mensagem de Roosevelt. O presidente nunca teve, nem tem hoje, qualquer desejo ou propósito de continuar no cargo de presidente, de ser candidato a esse cargo, ou ser indicado pela convenção para esse cargo. Depois de um momento de silêncio, o recinto da convenção começou a soar com os gritos dos delegados. Nós queremos Roosevelt! O apelo continuou por 1 hora. No dia seguinte, os delegados iam votar, e a cantilena Roosevelt de novo encheu o salão. O nome do presidente foi acrescentado à lista e ele teve uma vitória esmagadora na primeira apuração. Lembre-se, não é prudente parecer ansioso demais por poder, riqueza ou fama. Sua ambição talvez o leve até o topo, mas você não vai agradar e vai descobrir que sua impopularidade é um problema. Melhor disfarçar suas manobras pelo poder. Você não o quer, mas está sendo obrigado a aceitar. Ser passivo e fazer os outros virem até você é uma brilhante forma de agressão. Atos sutis de sabotagem fazem maravilhas na estratégia passivo-agressiva, porque você pode camuflá-los sob sua fachada amigável, complacente. Foi assim que o diretor de cinema Alfred Hitchcock passou a perna no intrometido produtor Davi Oeste Selznick, que costumava alterar o roteiro a seu modo. Nestas ocasiões, Hitchcock dava um jeito para a câmera enguiçar ou rodava sem o filme quando Selznick via a edição. Filmar tudo de novo seria caro e impossível. Nesse meio tempo, o diretor fazia alarde, demonstrando estar feliz por ver Selznick no set e espantado se a câmera não tivesse rodado ou rodado sem gravar nada. A agressão passiva é tão comum no dia a dia que você precisa saber jogar na defesa e no ataque. A todo custo, use a estratégia você mesmo. Ela é eficaz demais para escapar de seu arsenal. Mas você também precisa saber como lidar com esses tipos passivo-agressivos, semiconscientes, tão comuns no mundo moderno, reconhecendo o que eles pretendem antes que o irritem e sendo capaz de se defender desta estranha forma de ataque. Primeiro, você precisa compreender por que a agressão passiva tornou-se tão onipresente. No mundo de hoje, expressar críticas abertamente ou manifestar sentimentos negativos com relação a outras pessoas é cada vez menos incentivado. As pessoas tendem a levar as críticas muito pelo lado pessoal. Além do mais, o conflito é algo que deve ser evitado a qualquer custo. Existe uma grande pressão da sociedade para agradar e satisfazer ao maior número possível de pessoas.
Mas é da natureza humana ter impulsos agressivos, sentimentos negativos e pensamentos críticos com relação a outras pessoas. Incapazes de expressar estes sentimentos abertamente, sem o medo de que não gostem delas, cada vez mais as pessoas recorrem a um tipo de agressão passiva constante, por debaixo do pano. Na maioria das vezes, o comportamento delas é relativamente inofensivo. Talvez sejam cronicamente atrasadas, façam comentários elogiosos que ocultam um ferrão sarcástico ou oferecem ajuda e depois esquecem. Estas táticas comuns é melhor ignorar. Deixe que passem por você como parte da corrente da vida moderna e jamais as leve para o lado pessoal. Você tem batalhas mais importantes a travar. Existem, entretanto, versões mais fortes, mais nocivas da agressão passiva, atos de sabotagem que fazem verdadeiros estragos. Um colega é afetuoso em sua frente, mas diz coisas pelas costas que podem lhe causar problemas. Você permite que entre em sua vida alguém que em seguida lhe rouba algo de valor. Um funcionário assume em seu lugar uma tarefa importante, mas a cumpre devagar e mal. Estes tipos causam danos, mas são excelentes em evitar qualquer tipo de culpa. Seu modus operandi é deixar em dúvida se foram eles que agiram de modo agressivo. Nunca a culpa é deles. De algum modo, eles são inocentes espectadores, impotentes, as verdadeiras vítimas em toda a dinâmica. Suas recusas em assumir responsabilidade são confusas. Você suspeita de que eles fizeram alguma coisa, mas não pode provar. Ou pior, se eles são realmente hábeis, você se sente culpado até de pensar mal deles. E se em sua frustração você explode com eles, paga um preço alto. Eles concentrarão as atenções em sua resposta irada, agressiva, em sua reação exagerada, distraindo seus pensamentos das manobras passivo-agressivas que o deixaram tão irritado em primeiro lugar. A culpa que você sente é um sinal do poder que eles têm sobre você. Na verdade, você pode virtualmente reconhecer a variedade nociva de agressão passiva pela força das emoções que ela desperta em você. Não o incômodo superficial, mas confusão, paranoia, insegurança e raiva. Para derrotar o guerreiro passivo-agressivo, você deve primeiro fazer um trabalho com você mesmo. Isso significa estar muito atento à tática de desvio de culpa, no momento em que ela está acontecendo. Reprima qualquer sentimento de culpa que ela possa estar começando a fazer você sentir. Estes tipos podem ser muito insinuantes para atraí-lo para sua teia, aproveitando-se de suas inseguranças. Quase sempre são suas próprias fragilidades que o sugam para dentro da dinâmica passivo-agressiva. Cuidado com isto. Segundo, quando perceber que está lidando com a variedade perigosa, o movimento mais inteligente é se soltar. Na melhor das hipóteses, tirar essa pessoa de sua vida, ou pelo menos não explodir e fazer uma cena. Tudo isso só vai servir aos interesses do outro. Você precisa manter a calma. Se por acaso for um parceiro em um relacionamento do qual você não pode se afastar, a única solução é encontrar um jeito de fazer a pessoa se sentir confortável ao expressar sentimentos negativos com relação a você e incentivando-o. Isto pode ser difícil no início, mas acalma a necessidade dela de agir sorrateiramente, e é mais fácil lidar com críticas abertas do que com sabotagens dissimuladas. Não é patológico ganhar o controle de um relacionamento. Todos nós fazemos isto, mas quando alguém tenta ganhar este controle, mas nega, então essa pessoa está exibindo um comportamento sintomático. Em qualquer relacionamento que se estabiliza, como o de marido e mulher, as duas pessoas fazem acordos sobre quem vai controlar que área do relacionamento. Um relacionamento torna-se patológico quando uma das duas pessoas manobra para circunscrever o comportamento da outra, indicando ao mesmo tempo que não está fazendo isso. A esposa em um relacionamento desses forçará o marido a cuidar da casa de um modo que negue que esteja agindo assim. Ela pode, por exemplo, ter obscuras crises de tonteira, alergia a sabão ou vários tipos de ataques que exigem dela deitar-se regularmente. Essa mulher está circunscrevendo o comportamento do marido enquanto nega que ela é que está fazendo isto. Afinal de contas, ela não pode controlar suas crises de tonteira. Quando uma pessoa circunscreve o comportamento de outra enquanto nega fazer isso, o relacionamento começa a ser bastante peculiar. Por exemplo, quando a mulher exige que o marido fique em casa todas as noites porque ela tem ataques de ansiedade quando ela não está sozinha, ele não pode reconhecer que ela está controlando o comportamento dele, porque ela não está lhe pedindo para ficar em casa menos.
A ansiedade é que está, e o comportamento dela é involuntário. Nem ele pode se recusar a deixar que ela controle seu comportamento pela mesma razão. Strategies of Psychotherapy, J. Haley, 1963. Estratégia 32, 475. O espanhol Hernán Cortés tinha muitos soldados passivo-agressivos no exército com o qual conquistou o México, homens que externamente aceitavam sua liderança, mas por dentro eram traiçoeiros. Cortés jamais enfrentava ou acusava essas pessoas, jamais as atacava com violência. Pelo contrário, ele tranquilamente descobria quem eram e o que estavam tramando, depois combatia fogo com fogo, mantendo uma fachada amigável, mas trabalhando pelos bastidores para isolá-las e atraí-las a ataques nos quais se revelavam. A contra-estratégia mais eficaz com os passivo-agressivos é reagir com sutileza e dissimuladamente, neutralizando seus poderes. Você também pode tentar isto com os tipos menos nocivos, menos aqueles que estão cronicamente atrasados. Por exemplo, fazê-los provar de seu próprio remédio, talvez lhes abra os olhos para os efeitos irritantes de seu comportamento. De qualquer maneira, você não deve jamais dar aos passivo-agressivos tempo e espaço para operarem. Deixe-os criar raízes e eles encontrarão os meios mais maliciosos para fazerem o que querem com você. Sua melhor defesa é ser sensível a qualquer manifestação passivo-agressiva daqueles que o cercam e manter sua mente o mais livre possível de sua insidiosa influência. Imagem: o rio. Ele flui com muita força, às vezes transbordando e criando danos extraordinários. Tente represá-lo e você só acrescenta a sua energia confinada e aumenta seu risco. Em vez disso, inverta seu curso, canalize-o, faça com que seu poder sirva a seus propósitos. Autoridade. Assim como o pingo d'água fura a pedra, o fraco e submisso subjuga o firme e forte. Sun Hai-chen, Wiles of War, 1963. Inverso. O inverso da agressão passiva é a passividade agressiva, apresentando um rosto aparentemente hostil, enquanto por dentro permanece calmo e sem tomar nenhuma atitude pouco amistosa. O propósito aqui é a intimidação. Talvez você saiba que é a parte mais fraca dos dois lados e espere encorajar seus inimigos a não atacá-lo, apresentando uma fachada violenta. Influenciados por sua aparência, será difícil para eles acreditarem que você não pretende fazer nada. Em geral, apresentar-se como o oposto do que realmente é e pretende pode ser útil para disfarçar suas estratégias. Se quiser que eu leia alguma parte específica de novo ou faça algo mais, é só dizer.